Senhor e Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O que a gente tem aqui é um julgamento que Israel havia feito a respeito de um tal Jesus. Esse Jesus, filho de José e Maria, era uma pessoa anônima, era alguém anônimo no meio da multidão. Mas de repente esse Jesus ele começa a falar coisas que normalmente as pessoas não falavam, ele começa a pregar arrependimento e que era chegado o reino dos céus. A pregação de Jesus não era muito complicada, era uma pregação simples. Ele pregava o arrependimento porque era chegado o reino dos céus. Mas ele traz ali para as pessoas, para quem vivia do sacerdócio, para quem uma nação como Israel, que era uma nação monoteísta, uma nação da qual guardava a lei, guardava as tradições dos sacerdotes, né, dos escribas. Então, assim, era um ambiente do qual Jesus estava quebrando muitos paradigmas. E os ensinamentos de Jesus, eles comprovavam a eficácia do reino de Deus, que era um contraponto quando a gente pensava na eficácia da pregação dos sacerdotes. Então as pessoas diziam que Jesus pregava como quem tinha autoridade. E o que acontece então? Como Jesus era aquele cara que estava atrapalhando, a decisão dos judeus foram eliminar Jesus, eliminar o problema. E então eles condenaram uma condenação muito pesada para Jesus. Uma condenação de morte, uma condenação no madeiro, né, na cruz. Deus já tinha falado lá no Velho Testamento que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldito, Jesus estava se fazendo maldito naquele momento. E por que estava sendo maldito? Porque Israel estava imputando sobre ele o mal. E ele então morre, mas ele ressuscita, como ele havia falado. E o que acontece depois que ele ressuscita? Ele dá uma ordem para os seus discípulos, para os seus apóstolos, eles caminharem e pregarem o evangelho. Então Pedro aqui está pregando o evangelho. E na medida que está pregando o evangelho, eu fico imaginando o espanto dessa frase, quando Pedro soltou essa frase. Ele diz assim: este Jesus, a quem os senhores condenaram à morte, a quem os senhores crucificaram, a quem os senhores disseram que era mentira, um mentiroso, Deus fez dele o Senhor e Cristo. Isso deve ter caído como uma bomba na vida deles. Eles sabiam a implicação de todas as condenações que eles faziam, então eles sabiam da implicação que viria sobre eles a respeito de um julgamento de um inocente. E aí o que a gente faz diante de um Senhor e Cristo quando nós pecamos contra Ele? O que você faria diante de um Senhor e Cristo? A resposta está no próprio Evangelho que Jesus pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você pode ter errado as mais terríveis coisas da sua vida, você pode ter errado as mais terríveis situações da sua vida, mas o Senhor, Ele é capaz de te perdoar, porque Deus fez desse Jesus o Senhor e Cristo. Pai, obrigado por ter feito de Jesus o Senhor e Cristo nas nossas vidas. Obrigado porque Ele foi e é suficiente para a nossa redenção e a nossa salvação. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.